Fogo no solar. Sou eu quem manda. Quem? Raiz quadrada de 2, fator 1.41. Então, pessoal, preste bem atenção para essa aula, que ela é muito importante no caso de inundações, caso de emergência, o que você deve fazer no seu sistema solar, certo? Então, a seguir eu vou apresentar dois gráficos, tensão e curto-circuito, certo? Então vamos lá. Aqui está. Então primeiro, leia o título do vídeo, por favor. Conheça dois fatores que tocam fogo no solar. Você pode estar em perigo e precisa agir imediatamente. Como? Desligar a fonte CA primeiro, isto é, no caso de emergência. Nunca desligue a chave DC sob carga. Por quê? Fator 1.41. Toca fogo no solar porque há um aumento no tempo de disparo no chaveamento, certo? Então vocês estão olhando aqui dois gráficos, uma à esquerda curto-circuito solar DC e à direita curva de tensão de interrupção, que não faz parte do curto-circuito, certo? Entenderam até aí? Então, pessoal, vou explicar primeiro a curva de tensão de interrupção, certo? Depois eu vou explicar a curva de curto-circuito solar, tá bom? Então vamos aqui. Vamos para a curva de tensão de interrupção. Quando se fala em curva de tensão de interrupção é quando você desliga o disjuntor. Mas preste atenção aqui, ó. Não desligue a chave DC sob carga. Aqui está se tratando de sistema solar DC, ou seja, dos painéis solares até a entrada do inversor. Aqui não se está tratando de corrente alternada. E tome muito cuidado com o circuito de corrente DC. Eu vou explicar aqui o gráfico curva de tensão de interrupção. Qual é o padrão de tensão do Brasil hoje no sistema solar? É 600, 450, 1000 volts, 750 volts. Se você usa hoje um sistema de 600, aqui no gráfico embaixo, então está reprovado seu sistema. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar essa tensão de entrada do seu inversor por fator 1.8. Como foi que eu achei esse fator 1.8? Os fatores 1.25 ao quadrado, mais o fator 1.41, que é da raiz quadrada de 2, elevado a 2, extraindo a raiz é igual a 1.8. Isso aqui é o fator multiplicador da tensão de interrupção. Entenderam até agora? Você tem que ter muito cuidado no desligamento, certo? Então, esse gráfico à direita, ele não faz parte da malha de curto-circuito, certo? Então, no caso de falha de comutação na operação com inversor, igual a 1.8 vezes o valor da tensão de ligação. Então, quais são as tensões de ligações que eu tenho aqui? Tem de 0, 200, 1000. No Brasil, eles usam até 1000 volts, certo? Tem inversores frônios, certo? Aqueles inversores que têm alta tensão na entrada. Então, digamos que você está usando 600. Então, eu vou multiplicar por 1.8. Quanto é que vai chegar? Se eu multiplicar 608, você está na entrada do inversor. Você está aplicando 600 na entrada do inversor dos painéis solares. Se eu multiplicar por esse fator 1.8, qual é a tensão? No caso de interrupção de tensão, ou seja, na hora que você desliga a chave. Então é só multiplicar. Você pega 600 multiplicado por 1.8. 1080 volts. Certo? Então, leia o que eu escrevi aqui. Os procedimentos, pratique o desligamento no sistema solar. Primeiro que você tem que fazer, no caso de emergência, inundações, incêndios, primeiro passo que você tem que fazer é desligar a fonte CA primeiro. Disjuntor geral da sua casa. Esse é o primeiro passo.
A seguir, não desligue a chave DC sob carga, certo? Ou com o sol brilhando. É por isso que ele aparece essa alta tensão aqui, ó, 1080 volts. Tá certo? Entenderam até aí? Então, esse gráfico à direita você não encontra em livros didáticos. Esse gráfico é da Alemanha. Eu tenho aqui manuais da Alemanha. Eu estudo cálculos da Alemanha, dos engenheiros da Alemanha. Tenho 20 manuais de cálculo de sistema elétrico industrial, certo? Eu trabalhei com comandos elétricos na área industrial, equipamentos da Siemens. Então, esse gráfico está aqui no meu manual da Siemens, a Alemanha. Quem usa fatores é a Alemanha. Hoje, no sistema solar, quem usa fatores é a Alemanha. A Austrália, ela só usa o fator 1.25, que era, nesse caso aqui, para curto-circuito na entrada do inversor. A Austrália usa. Hoje já é lei lá. Se você não aplicar esse fator, está reprovado o seu projeto na Austrália. A Alemanha, ela usa dezenas de fatores. É o único país no planeta que usa fatores. Aplica fatores de segurança no sistema solar convencional. É a Alemanha. Certo? Então, você tem que utilizar esses fatores para você não avançar muito nessa tensão. Então, você tem que rebaixar essa tensão de entrada do inversor para 450, certo? Ou 550, 520, 530, você nunca deve usar 600, certo? Porque chegou 1080. Entendeu até aí? Tá entendido? O gráfico da direita não faz parte da malha de curto-circuito, certo? Entendeu até aí? Então vamos para o gráfico à esquerda. Aqui nós temos um gráfico, um exponencial chamado, né? Eu poderia fazer tipo uma parabólica, cruzando aqui do 0 até em cima, do 5 até o 1. Eu poderia fazer aquela parabólica. Eu sei que ela se cruza aqui no centro, ó. Isso aqui é interessante, ó. Curto-circuito solar DC. Você vê que aqui nessa linha vertical, aqui se dá o nome de porcentagem. Então isso aqui está muito assim popular. Então eu não quero usar esse nome porcentagem, porque se torna uma coisa que é dito hoje nas universidades. Eles trabalham muito com porcentagem. Então eu não quero trabalhar com isso. No lugar da porcentagem, eu usei o 0 a 1 ponto e pode chegar a 1.41. Por quê? Porque a metade de 1 é 0,5. Você vê que ela cruzou aqui no meio, ó. Se eu extrair essa raiz quadrada de 0,5, eu vou obter 700 aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu vou obter 0,77. Quer ver como eu vou obter 0,77? Se eu extrair a raiz de 0,5, eu vou obter quanto? 0,77. 0,707. Como eu tenho aqui embaixo, eu tenho a constante de tempo, que ela é 0, 1, 2, 3, 4 e 5 segundos. Quando ela chega a 5 segundos, quando você... Aqui é curto-circuito, presta atenção. No curto-circuito, presta atenção, há um aumento no tempo de disparo relacionado com o fator 1.41, que ele vai chegar lá em cima. Você vê que o tempo 5 pode chegar aqui e vai atingir 1.41, que é aqui, ó. Entenderam até aí? É por isso que se eu multiplicar, você vê que está o multiplicador bem no centro, ó. Bem no centro está o multiplicador aqui, ó, o sinal de multiplicação. Se eu multiplicar 0.707 multiplicado por 2, que é a raiz quadrada de 2, que ela vai se extrair na raiz quadrada, que isso aqui é interessante, ó. Vai dar 1.41. E tá aqui o resultado do outro lado. E ela aparece aqui, ó. Então, quem toca fogo hoje no sistema solar, no planeta, eu tô falando no planeta porque essa raiz quadrada de 2, ela é universal.
Quem toca fogo hoje no sistema solar? Está comprovado cientificamente que é raiz quadrada de 2. Então, você não tem que ter medo, você tem que respeitar. Respeitar quem? Você tem que respeitar a raiz quadrada de 2 e você tem que respeitar 1.8. Porque começa tudo aqui, ó. Onde inicia, tudo é aqui a causa. Você está olhando para a curva de tensão de interrupção, é uma causa. Então aqui há uma causa e as consequências vêm para cá. Quem são as consequências? Raiz quadrada de 2. Ela toca fogo no seu sistema porque ela pode atrasar o tempo até 5 segundos para disparar um disjuntor. Por quê? Porque se um curto-circuito em corrente alternada, preste bem atenção, isso aqui é só um exemplo. Digamos que tem um curto-circuito, você instalou um disjuntor no circuito de corrente alternada, digamos de 100 A de curto-circuito. Tá aí. Esse disjuntor vai disparar com 100 A no circuito de corrente alternada. Mas como a raiz quadrada de 2 ela apareceu aqui no gráfico, que é o aumento de tempo no desligamento. É para tocar fogo no seu sistema. Ela faz isso porque é uma lei. É uma lei da física, é uma lei universal. Você não tem como consertar isso. Aí, o disjuntor DC vai desligar com quantos amperes? É só você multiplicar pela raiz quadrada de 2. Aí, ela só vai disparar com 141 amperes, está aí mostrando. É por isso que toca fogo no seu sistema solar. Então, pessoal, hoje existe mais de 10 fatores no sistema solar. Não conheço nenhum engenheiro do Brasil que usa fatores no sistema solar para calcular painéis solares, bateria e inversores. Para calcular chaveamento, isso aqui é para cálculo de chaveamento, você não sabe disso. Não conheço, eu só conheço um eletricista em São Paulo, que é o João. O João, ele usa a raiz quadrada de 2. Eletricista, ele não tem nem ensino técnico. É o único do Brasil que usa fatores hoje. No Brasil é o João de São Paulo, eletricista industrial. Ele é vendedor de inversor, instalador de inversor, instalador industrial. Ele é o único eletricista do Brasil que usa fatores. Ele é o único. Isso é uma vergonha. Então, essa aula ela é muito importante para você, ó. Você nunca estudou isso aqui na universidade, no Senai, escolas técnicas, você nunca estudou isso aqui. No curso de NR10, você nunca estudou isso aqui. Então já chega, pessoal. Esse negóciozinho, desliga a chave, bota DR, dispositivo de proteção. Chega, não adianta, porque você não explica. Você não explica porque um sistema solar pega fogo. Você não explica. Eu estou explicando por que um sistema solar pega fogo. Quem toca fogo no sistema solar? Raiz quadrada de 2. Está aqui a matemática mostrando. Quem toca fogo no sistema solar é raiz quadrada de 2. Pronto e acabou. Isso aqui é uma loucura. Ó, loucura. Isso aqui é usado no Brasil. Loucura. Padrões de 1.600. As instalações comerciais estão autorizadas a operar até 1.000, mas não sistema solar doméstico se estiver conectado a rede. Aí, ó, cara. Quer dizer, essas tensões para 220 trifásicos, você só pode usar até 370. Essas tensões que no Brasil eles usam 600 é errado. Isso aqui está reprovado. Ó. Se você usa 60, está reprovado seu sistema solar. É o gráfico que está mostrando. E isso pode ficar feio para a sua empresa de energia solar. Certo? Então, se você está usando essa tensão de 600, está reprovado seu projeto. Está reprovado porque o gráfico está mostrando que está reprovado. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Eu apresentei para vocês, ó, fogo no sistema solar. Quem manda sou eu. Quem? Raiz quadrada de 2.
Sou eu quem manda. Quem? Raiz quadrada de hoje toca fogo no seu sistema solar de qualquer um. Qualquer um. Principalmente se estiver mal feito. Pois é, pessoal. Isso aqui é uma aula tão importante que hoje existem inundações, incêndios florestais e você não sabe como agir. Mas eu ensinei como você agir no sistema solar. Você não pode desligar um disjuntor DC sob carga e nem com o sol brilhando. Primeiro você tem que desligar o disjuntor CA. Certo? Então muito obrigado aí. Dê um gostei, se inscreva no canal. Até a próxima aula.